Está no ar o Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa dos direitos do povo paraense. Olá pessoal, eu sou Carolina Lobo. E eu sou Luana Cantanhede. Está no ar mais um Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa dos direitos do povo paraense. Aqui nós vamos receber defensores públicos que irão tirar suas dúvidas, contar histórias e falar um pouco sobre o atendimento da Defensoria Pública. No episódio de hoje, em alusão à campanha Agosto Lilás, o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, recebemos a doutora Larissa Machado, ela que é defensora pública há mais de 17 anos e atua como coordenadora do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero, o NUGEM. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Muito obrigada, primeiramente, pela sua participação. E, para começar, eu queria que a senhora contasse um pouco sobre a sua trajetória como defensora pública. Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês pelo espaço, pelo convite. É uma honra, mais uma vez, estar aqui na condição de uma pessoa que veste verdadeiramente a camisa da Defensoria Pública e que, dentro da sua possibilidade, entrega cidadania, entrega acolhimento e a busca por uma sociedade melhor para todas nós mulheres. A minha história com a Defensoria e com o NUGEM, eu acredito que elas se entrelaçam um pouco, uma vez que é muito fácil, embora não seja uma tarefa tranquila, mas é muito fácil encarar e falar sobre os desafios que todas as mulheres se deparam, tanto nos dias atuais, como em tempos mais pretéritos. Ser mulher, eu digo por onde eu passo, que ser mulher é um ato político, né? A gente precisa diariamente enfrentar paradigmas, vencer preconceitos e provar a todo e qualquer tempo nas nossas pró-eficiências, que a gente precisa sempre ser se você é mãe, você tem que ser uma excelente mãe e você tem que ser super presente. Se você é uma profissional, para você desempenhar e estar à frente de um determinado espaço, principalmente se for um espaço que tem uma representatividade, você precisa provar a sua competência. Então, assim, em muitos aspectos da vida de uma mulher, são impostos desafios, são impostas obrigações a serem alcançadas e a serem provadas socialmente, que se você vivenciasse situações extremamente iguais no corpo de uma pessoa do gênero masculino, você não precisaria se deparar com isso. Então, por isso eu falo que ser mulher, ainda nos dias de hoje, em que pesem todos os avanços, permanece sendo um ato político, porque a gente precisa estar resistindo sempre. E a senhora, então, atrela essa questão da resistência como uma mulher, né? Dessas vivências particulares que nós mulheres temos ao seu caminhar até chegar como a coordenação do NUGEM. Foi uma necessidade que a senhora sentiu de fazer alguma diferença ou de participar mais ativamente como defensora pública? É assim, eu entrei na Defensoria Pública, eu ingressei no quadro da Defensoria Pública em novembro de 2007, né? E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu era uma menina. A Defensoria Pública, em primeiro lugar, se ela não humaniza você enquanto ser humano, eu afirmo com propriedade que você não vai se humanizar em nenhum espaço ou momento da sua vida. Né? Então, eu entrei na Defensoria Pública, eu tinha uma visão de mundo muito diferente com a qual eu me deparei. E eu acho que isso foi muito importante na minha construção de personalidade, de ser humano. Porque, assim, às vezes a gente... e eu não tenho problema em falar isso, que eu sei que eu me insiro numa classe privilegiada, né? Eu venho de uma família que nunca foi rica, mas que teve uma condição para me ofertar uma educação,
de qualidade. Eu sou branca, então, assim, eu estou dentro de uma classe social da branquitude, do privilégio, e muitas vezes, embora eu não concorde, eu presencie diariamente no Nogem todas as opressões que mulheres que não se inserem nesse mesmo contexto que eu sou inserida, é gritante. Isso é um espaço de fala pelo qual não me cabe, porque eu não vivi, mas que me dói, porque eu acho que enquanto verdadeiramente a dor do outro ou do próximo não te afetar, o problema é muito além de um problema social, é um problema moral, é um problema da sua humanidade mesmo. Então, a Defensoria me torna um ser humano mais coerente com a verdade do mundo atual, com as absurdas desigualdades e diferenças de condições que são ofertadas a todos os setores dentro da sociedade, mas eu acho que verdadeiramente eu tive 2 viradas de chave assim à frente do Nugem. Ser mulher nos torna, por tudo que a gente encara, por tudo que a gente precisa superar, nos torna obrigatoriamente pessoas mais empáticas, né? E eu venho, eu não faço isso mas assim, eu acho que é muito importante isso na minha construção. Eu venho de uma mãe que sofreu várias formas de violências e que naquela época não eram violências, porque até então, e em que pese todo o trabalho que a Defensoria Pública desenvolve sobre educação e direitos, as pessoas entendem que quando não ocorre a violência na esfera física, ela não existe, né? Então eu sou criada por uma mulher que abriu mão de tudo na sua vida, literalmente, estudo, trabalho, pelos filhos. E aí eu vejo e eu sou educada por essa mulher a fazer tudo diferente da minha vida. Ela sempre disse assim, nunca abra mão dos seus sonhos, o seu melhor marido sempre vai ser o seu estudo, o seu emprego. E aí eu venho dessa raiz de uma pessoa que viveu milhares de violações. E eu não falo isso jamais com uma forma de honra, mas como um traço da minha história, da minha personalidade. De quebrar um ciclo, né, doutor? E eu falei assim, não, eu quero construir isso diferente, mas aí eu tive uma outra virada de chave muito grande na minha vida, quando eu me tornei mãe. Porque aí a gente entende de uma maneira muito mais diferente o compromisso, a responsabilidade de você construir futuros diferentes. Eu não sei se eu consigo me fazer compreender, mas é basicamente assim. Quando dói de modo mais peculiar em você, a sua vontade de enxergar e de construir resultados diferentes, ela é absurdamente maior. Então, assim, quando eu me tornei mãe e eu vejo o número, as estatísticas de todas as formas de subjugações e de diferenças mesmo impostas a uma mulher, assim, isso me traz a condição, a obrigação de construir, sim, de lutar dentro da Defensoria, que é o espaço que eu possuo, de fazer valer o acesso à justiça a milhares de mulheres, de fazer valer com que essas mulheres entendam o poder da sua voz, o poder da sua força interior, o poder de sempre recomeçar, o poder de que um ato não pode nunca definir a nossa vida, né? Mas ali, quando eu me torno mãe de 2 meninas, e aí eu escuto, às vezes, dentro de uma brincadeirinha, e eu faço muita questão de enfatizar as aspas aqui, porque são nesses pequenos atos que a gente diz uma brincadeirinha, uma piadinha, é que a gente fomenta esse machismo estrutural e que a gente fomenta atrás de coisas que a gente nem consegue avaliar, esses números tão absurdos que justificam e que colocam que o Brasil é o 5º país do mundo
com relação aos números de feminicídio, né? Então, assim, as minhas filhas, uma tem 5 e a outra tem 3 anos, mas elas sabem como é que elas podem pedir socorro, elas sabem o nome dos órgãos genitais que não podem ser tocados a qualquer título ou custo, ainda que com um poder de troca, de uma brincadeira, quais são as pessoas que elas podem pedir socorro ou ajuda. E é muito importante que a gente trabalhe nesse. E talvez eu só tenha tido também o tamanho dessa responsabilidade, dessa consciência, por hoje entender, e mesmo que eu queira, assim, a qualquer no que depender das minhas forças, buscar um mundo mais justo, eu quero acima de qualquer condição, que essas atrocidades e que essas injustiças não vitimizem, por exemplo, as pessoas que hoje são as que mais me estimulam a lutar por isso, que são as minhas filhas. É um pouquinho disso. É verdade. O baque, né? Quando a gente pensa assim... minha realidade também é muito parecida com a sua, assim, nesse sentido, que minha mãe passou por diversas violências e até hoje ela não entende que o que ela sofreu era violência e que se a gente não combater exatamente essas brincadeiras, essas piadas, cortar... vai incomodar fulano, vai incomodar... Sim, vai incomodar, porque quando a gente quer quebrar o ciclo, incomoda. Incomoda o próximo, incomoda até a gente mesmo se sente incomodada. Não pode fazer piada, seja do corpo, não pode fazer piada do cabelo, não pode fazer piada em nenhum aspecto. Quando eu ensino muito isso para minha filha, que quando alguém se sente ofendido dentro daquele contexto de brincadeira, já não é mais uma brincadeira, né? E é bem parecido, assim. E, doutora, sobre o Nugem. Em 2024, o Nugem realizou mais de 45 mil atendimentos. É um número muito expressivo, né? E ainda assim a gente sabe que não consegue atingir toda a população de Belém, do Pará, e que realmente precisa, né? Eu queria que a senhora explicasse as atuações do núcleo. Então, o núcleo tem uma atuação, ele nasce de uma resolução, né? No final de 2019 para 2020, e ele tem a origem de existir em ofertar um atendimento humanizado e multidisciplinar. Então, assim, da gente ofertar acolhimento, ofertar o devido acesso à justiça, bem como trazer esse acolhimento através de um atendimento multidisciplinar, no sentido de também ressignificar conceitos, comportamentos e, dessa forma, efetivamente, você poder dizer que você tem um núcleo que realiza um trabalho de enfrentamento à violência de gênero. Todas as vezes que as pessoas entendem que o caminho a seguir, no sentido de enfrentar a violência de gênero, é focar o seu olhar só para o aspecto repressivo, eu posso falar que você está fadado ao caminho do fracasso. A prevenção, ela é sempre o melhor caminho. Então, assim, não adianta com que a gente, por exemplo, garanta um determinado resultado dentro de um processo se a gente não consegue também trabalhar a mentalidade das pessoas que figuram como partes naquele processo. E eu digo isso tanto pelo lado da vítima, como a doutora Carol agora coloca, que, por exemplo, tem muitas mulheres que não conseguem ainda se enxergar e se entender nesse perfil enquanto vítima. Assim como a pessoa acusada da prática de uma violência de gênero, ela precisa entender o caráter ilícito dessa conduta, desse raciocínio, e o quanto que isso é um mal para a sociedade, né? Por isso que algumas pessoas entendem e defendem que a violência de gênero ela é um problema de saúde pública, porque ela vai se desdobrar em vários outros aspectos. Não é só num processo judicial, muitas vezes é num encaminhamento dentro da rede para aqueles filhos que presenciaram, ou para aquela mulher que precisa, além daquele tratamento para a saúde física, às vezes é uma questão de uma saúde mental, emocional, que requer todo um outro acompanhamento. Então, o Nugem tem esse olhar
eu entendo que enxerga além, no sentido de nunca ter buscado, desde a sua resolução, entregar somente um atendimento jurídico à nossa assistida ou ao nosso assistido, mas sim conferir a essas pessoas um atendimento humanizado, né? Que aí a gente entende da escutativa, né? Da empatia. Então, a gente, através desse olhar, consegue trabalhar, além do atendimento e do acompanhamento em processos, vários projetos sociais, né? Que conferem o quê? Empoderamento para as mulheres, que confere, às vezes, uma nova oportunidade de vida, seja através do estudo, seja através de uma oportunidade de emprego, e que conferem também a esses homens, através de, por exemplo, trabalhos contínuos em grupos reflexivos, um novo olhar, um novo comportamento, ao ponto de dizer, de a gente escutar da parte deles, dizer assim, olha, todos os momentos eu nunca tive a oportunidade de ser ouvido, e aqui eu pude ser ouvido, e agora eu entendo a importância desse trabalho, e agora sim eu consigo enxergar o que eu tive um erro, mas eu também fui educado, eu fui criado a minha vida inteira dentro de um tipo de padrão, de um tipo de comportamento que eu achava que esse era o certo. Então, às vezes, a gente precisa levantar reflexões, trazer exemplos aonde mais nos dói. Que no meu atendimento, quando eu atendo homens acusados da prática de violência de gênero, muitas vezes eles chegam num primeiro ato de atendimento bem assim, distantes daquele compromisso, daquele olhar. Mas aí você vai trabalhando e você diz assim, mas olha, você sabe, né, que nós somos frutos do meio que nós vivemos. Então, assim, às vezes aquele homem ele não tem filhos, mas ele tem uma mãe que ele se importa muito, ele tem um irmão, ele tem uma tia que, por exemplo, que ali é o centro das atenções dele. E que quando ele tenta reportar uma situação semelhante, quando elas figurem nesse outro lugar, nesse outro momento de fala, eles conseguem repensar. Então, assim, a gente já teve dentro dos nossos grupos reflexivos pedidos de casamento, reconstrução de famílias. Então, assim, é muito além de entregar somente uma prestação jurisdicional. Eu acho que é por isso que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu não sou titular ainda das varas, né, nas defensorias de violência de gênero. Sou designada lá há mais de 5 anos, porque eu estou na coordenação. A minha titularidade é uma vara que é muito mais tranquila, mas é porque realmente é um trabalho que eu vejo resultados reais e que eu acredito numa construção, numa mudança de sociedade, numa mudança de comportamento, porque a gente tem resultados, ainda que em números menores, porque são os números que a gente consegue abarcar através dos nossos grupos reflexivos, por exemplo, a gente consegue recomeços, reconstruções e a gente consegue reescrever novos finais felizes, novas histórias de vida, de superação. E também falo isso para as nossas mulheres nos nossos grupos reflexivos que a gente realiza, que ali elas têm um compromisso extremamente importante, porque elas são elementos multiplicadores. A voz delas, no sentido de dizer, eu vivi isso, eu passei por isso, mas eu estou aqui. Eu escolhi seguir, eu escolhi em um determinado momento da minha vida não querer mais isso. Eu quero fazer diferente, eu posso, eu sou capaz. Embora muitas pessoas me fizessem acreditar que eu não era, tá aqui, eu sou capaz. Eu estou aos 45 anos aqui, concluindo um curso. Eu estou aos 47 anos agora, entrando pela primeira vez no mercado de trabalho. Eu estou apostando no meu conhecimento, nas minhas habilidades, eu estou confiando em mim, eu estou tendo paz, porque eu acho que, independente de qualquer coisa, gente, seja no seu local de trabalho, no seu ambiente de casa, o ponto de partida de tudo é você ter paz. Isso não é pedir muito, você não precisa. Isso aí é tão absurdo a ponto de a gente precisar ter uma legislação que vá conferir isso, porque isso é um direito fundamental de toda e qualquer pessoa, você ter uma vida tranquila, uma vida em paz. Né? Com certeza. Doutora, então a gente pode dizer assim que
senhora está falando muito das masculinidades, né, impostas pela sociedade, que são padrões que se repetem, né? O machismo, como é popularmente conhecido. Seria esse o maior desafio enfrentado na questão do enfrentamento à violência de gênero? Ou a senhora consegue visualizar outra dificuldade? Olha, eu acho que assim, o machismo é um grande entrave, porque eu falo também muito isso nas minhas palestras, sabe? Às vezes a gente não se dá conta, mas às vezes a gente tem muitas mulheres dentro da sociedade que têm falas e comportamentos que validam, né, o machismo estrutural e às vezes não tem nem a exata noção da consequência disso. Acho que o machismo é um fator que a gente não pode desconsiderar, obviamente, mas eu acho que a gente precisa também pensar em começar a adotar estratégias no sentido de ofertar novas possibilidades diante de todo um mundo de diferenças. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo muito, muito, assim, muito comum. Você pode percorrer os estados, os municípios, dentro, por exemplo, dos legislativos, a maioria sempre está composta por quem? Né? Por homens. As mulheres, quando existem, elas são minorias. Então, assim, a própria legislação, a vida inteira, ela foi realizada, pensada por homens para os homens. Então, a gente vê isso dentro de uma política de legislação penitenciária, que há um tempo atrás, gente, eu chego a dizer que o mais absurdo é a gente conceber, dentro de uma legislação do nosso Código Penal, por exemplo, de 1940, a gente ter a nomenclatura de definição como crime punível a ter a figura passiva na condição de mulher honesta. O que significa a mulher honesta? Então, a mulher que, ao ver daquele momento da sociedade, a que não era honesta, então era permissível, era aceitável todas as formas de violações? Que tipo? Eu não sei te dizer exatamente aonde a gente consegue dividir somente o machismo com a própria questão cultural, conceitual, mesmo com a humanidade mesmo, né? Aqui, e aí eu te digo isso porque, olha, nós não temos 2 semanas de uma notícia que eu até divulguei na minha rede social como de repúdio, de uma mulher indígena que ficou presa numa delegacia do Amazonas, e ela passou por uma série de estupros por vários agentes penitenciários, ou seja, servidores públicos. Não são pessoas que eles sabiam exatamente tanto das consequências dos seus atos quanto das suas obrigações enquanto funcionários públicos de não permitir que eventos como esses acontecessem. Mas acontecem. E quantos outros que a gente não são divulgados? Quantas mulheres negras, né, são objetificadas e são utilizadas para toda sorte de crimes e violências, e que sequer isso gera um incômodo social, né? Porque, assim, o que já chega a chocar ainda mais é que algumas violências meio que se tornaram naturais, costumeiras dentro da sociedade, né? Então, assim, a gente precisa trazer essas reflexões, esses debates. E eu acho que é importante, sim, porque aí eu estou falando aqui na pele de uma mulher branca, dos olhos claros, e que esse tipo de violação, essa aí mais chocante, talvez nunca vá me acometer. Mas não é porque nunca vai me acometer que eu posso dizer que isso não é uma responsabilidade que me cabe. Muito pelo contrário. Por eu ter conhecimento exato de que isso é
um fato inconteste na nossa vida hoje, sempre foi no tempo passado, e que a gente não tem ideia exatamente de quantos anos a gente vai precisar viver para que a gente possa dizer que isso não faz parte mais da nossa vida, é que eu acho que é uma responsabilidade que precisaria ser imbuída por todos, não só por mulheres necessariamente, mas por todos, porque aquela coisa, aquilo só não me dói até a página 2, né? Desde que não seja com um dos meus, desde que não mexam com as pessoas que são importantes para mim. Então, aí é que a sociedade precisa entender que enfrentar a violência de gênero, que olhar isso como um problema real a ser trabalhado e ser modificado, é algo que vai alcançar a todos nós. Agora, claro que isso vai em maiores ou menores proporções, de acordo com a sua condição de ser humano dentro do espaço que você ocupa, né? Acho que é um pouquinho disso. É um pouco, muito disso, né? Sobre dados, doutora, o Brasil registrou um crescimento no número de feminicídios, como a senhora falou anteriormente. Segundo o Anuário de Segurança do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado recentemente. Para a senhora, qual é a importância do trabalho do Nugem para essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade? Olha, eu acho que o trabalho do Nugem, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o Nugem, desde que iniciou o seu trabalho e que se consolidou como um núcleo especializado e como um núcleo de referência a acolher mulheres, a encaminhar mulheres, ele é fundamental. Né? Ele é fundamental porque hoje muitas mulheres, ao saírem de casa, e muitas vezes quando elas saem de casa determinadas, porque geralmente uma mulher, quando ela procura um órgão para denunciar, nunca foi a primeira violência que ela sofreu. Na grande maioria dos casos, ela já está no limite do limite dela e ela já procura ali aquele órgão como o último grito de socorro dela. Então, assim, qual é a importância da Defensoria Pública nesse processo de reconstrução daquela mulher? A Defensoria Pública ela é vital para manter mulheres vivas. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher procura a Defensoria Pública e ali, no último gargalo de socorro dela, no último, força que ela tem de pedir suporte, se ela não encontra o devido suporte, ela mesma vai desistir daquilo e ela vai entender que aquele processo, ou ela vai continuar normalizar, ela vai ter que aceitar aquilo até o último minuto de vida dela, e ela vai repassar isso para todas as outras pessoas, as gerações que estão em torno dela, de que esse é o novo comum, o novo normal. Por isso a Defensoria Pública, por ser o órgão que faz o atendimento ao público, que tem o contato com a população muito mais vulnerável, ela é vital. Ela é vital no sentido de empoderar mulheres, de demonstrar você pode sim fazer novas escolhas, você não está sozinha, porque eu vou dizer uma coisa aqui, é muito fácil quando várias autoridades se reúnem em eventos e aí as pessoas falam assim, denuncie, não se cale, mas não é só você encorajar aquela mulher a falar. Quando você encoraja, quando você empodera uma mulher, por exemplo, numa ação de cidadania que a gente vai, que a gente oferta educação e direitos, e aí que a gente diz que a violência ela não é só a violência física, que existe a violência dentro de um relacionamento, de matrimônio, né? Que existem todas as formas de modalidade de violência. Você oferta, por exemplo, os canais de denúncia, como pedir o suporte, mas quando você empodera essa mulher e você não consegue dar retaguarda para essa mulher, dar continuidade àquilo que ela incorporou, que ela entendeu que é que precisa ser feito, é como se você tivesse junto com o agressor naquela postura de estar dando continuidade, né, nesse comportamento abusivo. Então, não é só estimular essa mulher a denunciar, não é só conferir informações válidas para essa mulher, é fazer com que você seja um órgão que possa, sim, dar garantia, dar o tratamento de tudo que é dito para essa mulher a nível de informação enquanto detentora de direitos fundamentais, no sentido de preservar e de
brigar para que esses direitos sejam vistos com a mesma seriedade dentro do sistema de justiça. Porque é muito fácil, gente, você chegar num público para milhares de pessoas e você relatar e você estimular. Mas quando essa mulher precisar da rede, se a rede não estiver lá para dizer assim, eu estou aqui do teu lado, é melhor nem empoderar essa mulher, honestamente. Porque assim você vai dar informação e depois você vai deixar essa mulher ainda mais vulnerável, porque agora ela vai ter o entendimento concreto da situação em que ela se encontra, do que ela precisa adotar como providência, e se você não dá o suporte para que ela adote essas providências, você está praticando também uma nova violência contra ela. E está, de uma certa forma, anestesiando essa mulher a querer encontrar caminho diferente para a vida dela. Uhum. Doutora, rapidinho, amiga, me surgiu aqui. A senhora falou muito sobre os vários tipos de violência que as pessoas não sabem, que não é só agressão física. Quando que essa mulher pode procurar o NUGEM? Exemplo, ela ainda não sofreu, mas a gente sabe que uma hora vai acabar acontecendo. Ela ainda não sofreu a violência física. Quando que ela pode pedir ajuda no NUGEM? Vamos lá. Muito interessante essa tua pergunta, que, por exemplo, você colocou assim, ela ainda não sofreu a violência física. O simples fato dela não estar em paz com ela, dela estar perturbada constantemente com a possibilidade de vir, ela já está sofrendo todas as outras modalidades de violência, só não a física. Então, ela já é uma vítima. E aí é que está. Muitas mulheres não conseguem se enxergar quando ela se sente temerosa, inclusive. Será que eu preciso ter alguém, por exemplo, para procurar por mim, se eu sumir? Será que aquelas constantes indiretas, olha, quem vai te querer? Olha como tu tá, olha o teu estado, quem te provê sou eu, se tu não for minha, ninguém mais vai te querer. E todas aquelas ofensas na presença dos filhos, na presença de familiares, tudo isso são milhares de violências morais, psicológicas, e aí o que as pessoas ainda não sabem, que bom que a violência psicológica ela foi absorvida dentro do Código Penal como um crime expresso, porque ela sempre foi crime, ela só não era expressa, né? E aí é tão absurdo que a gente precisa, às vezes, eu até falo isso, a gente sempre precisa estar falando o óbvio, né? Mas a gente precisa falar o óbvio, e é tão absurdo que muitas vezes a violência psicológica, ela vai se desdobrar na violência física depois de longos anos. E aí eu vou dizer para vocês que eu já peguei milhares de situações, eu tenho casos de mulheres que vão desenvolver crises de ansiedade, estresses pós-traumáticos e pessoas que vão descobrir a doença do câncer depois de, 30 anos de um relacionamento, depois de 30 anos que ela conseguiu, disse assim, não, agora eu não quero mais, eu não aguento, eu vou dar um passo diferente. E quando ela consegue por fim, 2 meses depois ela descobre um processo de câncer. E claro, não tenho conhecimento nenhum sobre a medicina, mas eu tenho sim um conhecimento sobre o quão prejudicial é você viver diariamente, lidando, trabalhando as suas emoções, se equilibrando, né? Que a gente diz que às vezes a gente está equilibrando pratos. E o quanto isso é nocivo, isso se desdobra numa violência física, né? Então, assim, é esse tipo de coisa. Então, qual é a mulher que pode procurar o NUGEM? Se você tem dúvidas se você pode estar ou não dentro de uma relação abusiva, informação, gente, não custa nada, não faz mal a ninguém. E você pode ir ao NUGEM, às vezes, para se informar. Você vai ter ali, você não tem obrigação a nada, você nunca vai ser obrigada, até porque o processo de medidas protetivas, hoje a legislação foi alterada justamente para isso. Porque muitas mulheres, às vezes, elas só querem viver em paz, elas não querem ser as responsáveis, por exemplo, pela condenação do seu agressor, pela produção de provas para que demonstre a responsabilidade dele. Não, ela só quer viver em paz. Então, hoje em dia, para você solicitar a medida protetiva, você não precisa nem configurar os fatos que lhe motivam a pedir aquela medida protetiva, que isso esteja configurado, enquadrado como um fato típico, como um ato definido como crime no Código Penal. Então, assim, qualquer mulher que tenha
qualquer dúvida que tenha, que nutra dentro de si qualquer angústia, qualquer situação, mas eu acho que isso não é. Mas informação nunca é demais. O melhor instrumento, a melhor arma de uma mulher, a melhor maneira de se defender de uma mulher é ela estar muito bem informada, ela estar empoderada. Então, assim, o Nugem está aí para isso, tá? Para receber, para orientar, para esclarecer. E a gente tem um atendimento psicológico, a gente vai ter um atendimento prévio com um assistente social, com um psicólogo, que também vai trabalhar e ouvir essa mulher, ouvir através de uma escuta ativa, empática, no sentido de entender a fragilidade emocional que ela se encontra, se é possível a gente fazer um encaminhamento dessa mulher para dentro da rede. Então, eu acho que esse é o caminho. Se você tem qualquer forma de dúvida, se você conhece alguém que está vivendo um relacionamento, que visivelmente, às vezes, se demonstra, aquela mulher começou a adotar uma mudança de comportamento, ela começou a ficar mais recolhida, mais isolada, ela começou a ficar mais calada. Então, em determinados momentos, assim, é um cara que bebe bastante, logo depois que ele bebeu bastante, ela passa 2 dias, 3 dias sem sair de casa, para evitar não ser vista, né? Então, são todos esses sinais de alerta quando você está dentro de um relacionamento, que é uma pessoa assim que é a figura típica do narcisista que a gente chama, né? É aquele cara que tu nunca vais dizer que num primeiro momento aquele cara vai te fazer praticar qualquer mal, né? Porque é aquele cara que vai te tratar assim, que vai querer te dizer que vai te dar o melhor mundo possível, que vai te entregar tudo mais, que aos poucos começa a determinar a forma que você vai se vestir, se é cabível ou não você estudar, se o mercado de trabalho é compatível, se é necessário, o isolamento social, as pessoas que você pode ou deve se relacionar. Tudo isso são sinais que a gente precisa ficar alerta. A necessidade do controle permanente como uma forma revestida de cuidado, de carinho. Aquela pessoa que precisa ter o rastreador do teu celular, que precisa controlar as pessoas com quem você se comunica como uma forma de cuidar de você. Então, assim, tudo isso precisa ser desmistificado e ser considerado sempre sinais de alerta, né? Porque, assim, por isso que a gente fala que o feminicídio ele é sempre um crime evitável, desde que essa mulher esteja bem informada e desde que essa mulher esteja bem atenta a esses sinais. Isso, doutora. Perfeito. Doutora, o Nugem tem vários projetos, né? Tanto o Nugem Homem como o Nugem Mulher, né? Eu queria saber, para a senhora nos contar quais são os principais projetos e programas desenvolvidos atualmente. Gente, a gente tem tantos projetos e são tantos projetos assim realmente fantásticos. Por exemplo, o projeto do Arara das Manas, que tem um viés para aquelas mulheres que sofreram a violência patrimonial, né? Que a gente já teve 2 edições desse projeto, onde elas recebem roupas, acessórios. A gente tem o projeto da empresa parceira da mulher, que é a do Selo Lilás, que confere a mulheres vagas de emprego no mercado de trabalho, e as empresas também ofertam capacitação para metade, pelo menos, do seu corpo funcional sobre a questão de gênero, da importância da prevenção com relação à violência de gênero. A gente tem o Reincidência Zero, né, que é o que trabalha as masculinidades saudáveis dos homens que são encaminhados para os nossos grupos reflexivos. A gente tem também, a gente teve um projeto fantástico em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, com a UNAMA, com a FASEPA, com várias instituições, que era o chamado projeto Diversidade e Empregabilidade. A gente conseguiu ofertar para as
para 30 mulheres encaminhadas pela Defensoria Pública, elas fizeram durante 2 meses um curso ministrado pela faculdade UNAM. Elas recebiam uma ajuda de custo, né, por parte do Tribunal Regional do Trabalho, para que elas pudessem se manter ativas nessas aulas ao longo desses 2 meses. E elas receberam um certificado de auxiliar administrativo, ou seja, para que elas pudessem ter também um outro nicho dentro do mercado de trabalho, que isso também é uma grande crítica que se desenvolve, que todas as vezes, quando a gente precisa encaminhar mulheres para o mercado de trabalho, a própria rede questionava muito isso, de ficar muito restrito à área de cuidados com pessoas ou a de manipulação de alimentos, por exemplo, né? Que é exatamente toda aquela questão do que se discute judicialmente atualmente, que é o trabalho não remunerado da mulher, que é invisibilizado, né? Então, a gente também busca sair um pouquinho desse outro nicho e trazer outras oportunidades, né? Eu tenho um projeto que Defensoria Pública, no GEM, é um anseio dessas assistidas, elas têm muita vontade de aprender o idioma inglês. Talvez, pela proximidade da COP30, isso tenha aguçado mais, porque as oportunidades de emprego vão se abrir bastante, né, no segundo semestre agora. Então, assim, ainda não conseguimos uma parceria fixa no sentido de ofertar para as nossas assistidas, porque cada uma tem as suas peculiaridades com relação ao horário, né, com a questão de não contar com rede de apoio com os seus dependentes, mas, assim, era de ofertar um curso para elas, né? Então, a gente tem alguns projetos que visam verdadeiramente o empoderamento feminino dessa mulher ser inserida no mercado de trabalho, dessa mulher ter qualificação, no sentido dela ser inserida para oportunidades de cursos, de estudo, né, do homem, através da ressocialização, reabilitação. E a gente pensa em expandir o selo Lilás também para os homens. Todos os homens? Não. Para os homens que forem considerados aptos após se certificarem no Residência Zero com os 24 encontros que eles participarem ao longo de um ano, no sentido de conferir uma nova oportunidade para eles, porque muitas vezes também a própria questão da instabilidade financeira, pode se apresentar como um fator de risco em potencial para a prática de um crime de violência de gênero. É muito do que a senhora estava falando anteriormente, né, doutora? Dessa rede de apoio à defensoria. O diferencial da defensoria é justamente esse atendimento multidisciplinar que traz esse apoio não só de você tem que sair desse relacionamento, mas vamos sair desse relacionamento com um amparo psicológico, com uma oferta de emprego. E é esse o diferencial realmente da DPE, né? E com apoio e acolhimento, né? Sim. Muitas vezes as mulheres chegam num lugar e são tratadas sem um mínimo de humanização, um mínimo de cuidado. E elas já estão vulnerabilizadas, talvez pela condição de não somente de violência, mas num contexto social sem muitos recursos, né? E assim, a assistida que chega lá no GEM, ela se depara com uma equipe feminina, né? Então, acho que isso também tranquiliza, né? Isso faz também uma diferença muito grande, porque ela se sente mais confiante no sentido de poder abrir as suas tristezas, abrir as suas dores, né? Então, existe muito isso, essa questão de um atendimento humanizado, ele tem uma diferença absurda no resultado final das coisas. Por quê? Porque você precisa sempre deixar aquela mulher à vontade, inclusive quando aquela mulher, que quem trabalha dentro do ciclo da violência de gênero, precisa ter a sensibilidade, a compreensão, inclusive das fases
e que o processo e que sair dentro de uma relação abusiva também faz parte de um processo. Porque, assim, se você adota uma postura de quem julga, você está fechando as portas, você também está sendo um violador, porque você não vai deixar com que aquela mulher se sinta à vontade para, num momento de nova ocorrência ou de nova violência, de uma grande necessidade, ela se socorrer dos órgãos. E o objetivo de existir nosso, enquanto núcleo especializado, é basicamente esse, é conferir suporte jurídico, emocional, para que aquela mulher se sinta verdadeiramente segura e acolhida ao nos buscar. Se ela precisar nos buscar 50 vezes, a gente tem que estar lá de braços abertos para apoiar essa mulher. E é isso que muitas pessoas não conseguem entender, porque, assim, daí a necessidade de você ter uma atuação com perspectiva de gênero, daí a importância da adoção de um protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, porque muitas pessoas não têm. Então, quando essa mulher chega para relatar uma segunda violência vivenciada, uma terceira, e ela começa a receber uma risadinha irônica, ou então aquele negócio assim, tu já estás aqui de novo? Você está colocando aquela mulher para ir embora e dizer assim, você pode morrer na sua casa. Porque sozinha, né? Sozinha, é isso. Então, assim, é muito além. Eu acho que essa é honestamente, eu acho que essa o case de sucesso, assim, do Nugem, é porque a gente tem esse olhar humano, empático. A gente não enxerga ali somente números. Vocês falaram, em números, a gente tem um número altíssimo de atendimento, mas, assim, verdadeiramente, os nossos projetos dizem muito mais disso do que os nossos números. A gente enxerga vidas, a gente enxerga a possibilidade de você recomeçar histórias, né? Eu falei, nunca me esqueço isso, no dia que a gente lançou o programa do Arara das Manas, que foi no Estação Gasômetro, a primeira edição, eu falei ali que naquele momento a gente não queria, porque é um programa que entrega o quê? Roupas, acessórios, mas é muito além do aspecto material do negócio. Eu falei assim, que ali a gente queria vestir almas, porque muitas vezes nós, mulheres, a gente sabe o quanto trabalhar com a nossa autoestima é importante, o quanto às vezes uma mulher, ela não se reconhece mais, né? Depois de uma relação longa, abusiva, ela mesma perde a identidade dela. E o quanto é importante nesse processo de reconexão consigo mesmo, a gente ter mãos do nosso lado, pessoas que nos apoiem, que digam assim, olha, tá tudo bem, não tem problema você ter errado, tá tudo bem. Uma vez eu escutei isso de uma grande amiga minha. Ela tem 2 filhas e ela se separou e ela falou assim, eu fiz tudo errado na minha vida, né? Eu só enxerguei isso agora. E aí eu falei assim, que bom, você está fazendo tudo certo, que bom que você enxergou. Então agora, é agora para começar, para refazer. Você tem muita vida pela frente. O problema é não enxergar, é não ter mãos que possam te levantar, porque cair, a vida faz parte disso, gente. A gente vai cair todos os dias, a gente vai apanhar todos os dias. Agora, poucas são as pessoas que vão dizer assim contigo, eu vou te levantar, né? Muitas pessoas vão dizer, tá vendo? Te falei, te avisei. Sempre quis isso, gosta de apanhar. É muito complicado a gente trazer isso, mas nenhuma pessoa gosta de viver sofrendo. Nenhuma pessoa gosta de estar dentro dessa situação. Mas poucas pessoas sabem o quanto é difícil e o quanto existem vários motivos para que aquela pessoa demore muito para sair de dentro daquela situação. É triste. Nesse contexto, eu conheço uma pessoa que ela está nesse processo de separação e divisão de bens, e ela sofreu muita violência psicológica de todo tipo e violência física. E ela chegou no determinado atendimento de um outro órgão e falou que estava com medo de morrer. E o que foi que ela ouviu? Como é que você tem certeza que você ia morrer? Então, assim, não é a questão de você acontecer para tomar uma atitude, né? É como a senhora falou, é um enfrentamento, é essa mudança de perspectiva, essa quebra de ciclos. E é muito triste quando a gente chega num lugar que era para nos acolher
e nos trata dessa maneira, né? Nós é porque nós mulheres, e geralmente, igual hoje, esse caso dessa moça que foi, a pessoa, o ex-namorado, o namorado bateu nela com mais de 60 socos. É impossível uma mulher não ter visto essa notícia e não ter sentido um pouco, óbvio, não vai sentir o que ela sentiu, o que ela está sentindo, mas ter um coração tão duro e não se sensibilizar com uma situação como essa, né? Eu ia falar justamente isso, assim, que quando a senhora fala que o que menos importa são os números, e sim essas histórias que acaba que o núcleo realmente transforma a realidade, né? Eu lembro que a gente colocou esse slogan, inclusive, no Arara das Manas, né? Nós, que somos da comunicação, a gente é confrontada várias vezes com histórias do Nugem, que, como a Carol acabou de falar, realmente nos vira uma chave, porque nós somos mulheres e, assim, acima de humanas, né? Somos humanas e também somos mulheres. Então, é uma particularidade que dói ainda mais na gente, né? A gente ouve histórias quando vai cobrir, né? De pessoas que passam 40 anos numa situação total de vulnerabilidade num relacionamento em defesa dos filhos. Ou por realmente 40 anos uma pessoa que é formada, que tinha uma profissão, mas que largou tudo e que a partir daí começa realmente a achar, pelo que o marido fala, que ela não tem capacidade física, mental, de estudo, sendo que tem muito. E assim, depois de 40 anos, por meio do atendimento do Nugem, consegue. Eu já entrevistei uma senhora que depois de 40 anos nesse relacionamento, ela teve força para sair, conseguiu emprego pelo Nugem. Ela me disse que saiu com a roupa do corpo, porque muitas vezes acontece isso, né? O desespero é tão grande que sai com a roupa do corpo e não quer nem voltar para buscar nada por medo do que pode acontecer, né? Então, realmente é um trabalho muito relevante, né? E a gente se revolta, né? A Carol trouxe agora, por exemplo, esse exemplo aí desse caso, né? Sim. A gente não escuta, os vídeos que eu vi, a gente não escuta o teor, mas ela fala algo em que poderia ter sido qualquer coisa, ela poderia ter falado qualquer coisa. Nada justifica, né? E aí a gente, como mulher, se revolta, se indigna. Nossa, aí você pensa, nossa, se fosse, né? Se fosse a minha irmã nessa situação, se fosse a minha filha, nada justifica. E assim, por que isso ainda é tão comum? Porque, olha, eu falo, por exemplo, às vezes eu tenho esse estigma de algumas pessoas dizer, lá vem a Larissa militar. Não é militar. É assim, é o que você falou no início da nossa realidade, conversa. Né? O que aquilo. Às vezes a gente precisa ser chato, sim, porque assim, enquanto não está doendo em mim, tá tudo bem. Então, assim, por exemplo, por que indigna? Porque a gente viu. Mas e quantas mulheres diariamente vivem isso dentro da sua própria casa? E isso a gente não chega pra gente, né? Aí, quando chega em alguém que tem uma ligação afetiva, sentimental mais próxima com a gente, nos dói a ponto de nos indignar. Mas isso é indignante em qualquer situação, porque nada justifica, nada justifica. Com qualquer mulher, né? Com qualquer mulher, né? Assim, chega a ser assim, absurdo, porque às vezes a gente se depara com situações que a gente diz assim, não pode ser verdade, mas é. E assim, tem casos que eu digo para vocês, assim, que eu acredito porque hoje em dia eu tô no núcleo e eu atuo. Mas tem coisas que tu diz, não, isso aí só na novela. Só no filme. Não. Pelo contrário, a novela não retrata nem 15% do que é a realidade das atrocidades que as mulheres enfrentam diariamente. A novela, assim, ela é muito sucinta. Essa questão que eles abordam aí eu achei fantástico. Eu não sei se foi alguma novela dessas mais recentes que trouxe um caso de estupro virtual. Né, com uma menina adolescente, ele tinha toda uma identificação, ela começava a ter o contato.
por inteligência artificial, por uma promessa de ser modelo, né? Até que chega o ponto dessa moça ficar extremamente adoecida, porque ela fica segregada, ela tem tanto medo de relatar, porque ele tem tanto material, né, para expô-la, né? E aí a gente acha assim, não, isso não é isso é muito recorrente. E assim, a internet, ela é uma ajuda muito grande, mas assim como ela tem a ajuda pro bom, ela pode ser uma arma absurda também pro ruim. E aí, quantas pessoas não estão adoecidas, quantas pessoas às vezes não pensam, quantas mulheres que já passaram por tudo isso não pensam acabar com a sua própria vida, porque assim, elas já estão naquela fase de que elas já acham que assim, que nem mais vão ter como solicitar, recorrer à ajuda de tão avançado que a situação está. Então, essa que é a importância. Não vai mais adiantar, né? Essa que é a importância da gente trazer para a sociedade esse tipo de debate. Por exemplo, quando a gente traz um curso dentro da Defensoria Pública, é muito importante que os nossos colegas, que são pais de meninos, participem dessa construção. É muito importante que as pessoas que são mais resistentes com essa temática do enfrentamento à violência de gênero participem, porque eu vou dar um exemplo muito, muito simbólico para vocês. Há um pouco tempo atrás, eu acho que isso ainda existe, qual é o comercial que mais rende na propaganda? São mulheres de biquíni com a questão das cervejas, né? Por quê? Porque o corpo da mulher é algo que é tido socialmente como um objeto de uso e de usufruto do gênero masculino. E aí, aonde isso vai repercutir nos números finais? Nos números absurdos de estupro de vulnerável, né? Nos números absurdos de crimes sexuais. E isso é muito além do que a gente consegue agora aqui conversar. Então, assim, esses números são números que são uma responsabilidade do poder público, dos integrantes da sociedade civil, dos representantes, mas assim, a gente precisa trazer isso. Quando a gente tem uma pessoa do gênero masculino que diz assim, meu filho é homem, não tenho nada a ver com isso. Meu filho é o pegador, que é o provedor. Mal sabe ele que ele também está fomentando uma violência absurda contra o próprio filho. Por quê? Sim. Porque a gente traz em dados também que essa pressão social imposta aos gêneros de papéis que são atribuídos ao gênero feminino e papéis que são atribuídos ao gênero masculino, o quanto isso é caro também para a sociedade. Por que os números de suicídio no gênero masculino é muito mais alto? Porque existe uma pressão, uma espera por parte da sociedade daquele papel, daquela figura de comportamento, de resultados, que aquilo é utópico. Então, assim, quando aquilo não é atendido e correspondido, essa conta ela não vai fechar. E esse resultado vai chegar de alguma maneira. Então, assim, enquanto todo mundo não conseguir enxergar esse tipo de compromisso, de problema, de como lidar com isso, a gente ainda vai continuar, porque muitas pessoas dizem que a gente está enxugando o gelo. A gente não está enxugando o gelo. Os números aumentaram, mas a divulgação também dos canais de denúncia, o conhecimento também sobre o que é lícito e o que não é, também aumentaram. Mas é importante que a gente também traga para o meio desse debate pessoas comprometidas do gênero masculino no sentido de entenderem que a gente está lado a lado, que a gente precisa coletar resultados positivos de modo conjunto, porque os danos sociais, eles existem para ambos os gêneros, né? E todo mundo tem a perder com isso. Perfeito, doutor. Doutora, tem algum caso durante todos esses anos atuando no GEM que mais lhe marcou? Alguns? Olha, tem. Eu digo por onde eu passo. Assim, eu tenho um que, de fato, me marcou muito, mas eu tenho alguns. Obviamente que todos os casos que vão me marcar de modo mais marcante são os que trazem a situação com crianças envolvidas, porque justamente é um grupo hipervulnerabilizado, né, que muitas vezes não sabe nem sequer como pedir ajuda, às vezes não consegue nem entender o contexto de uma situação, do quão grave é aquela situação. Mas eu tenho situações, e aí a gente começou a trabalhar na nossa educação em direitos, da Defensoria até essa questão por conta desse caso. A gente tem uma
passou uma assistida pela Defensoria Pública, que tinha um relacionamento de matrimônio mesmo, e durante um bom tempo desse relacionamento, ela foi abusada sexualmente, e configurou-se o crime de estupro de vulnerável, porque ela não tinha consciência de que isso acontecia, e aconteceu por um período determinado de tempo, sem o conhecimento dela, porque ela de um modo... sem o conhecimento dela, ela tomava uma substância no momento da refeição que tirava a consciência dela. Então, ela adormecia. E quando ela adormecia, eram praticados uma série de crimes mesmo, e esses crimes chegaram, inclusive, a ser registrados, né? E, assim, eram praticados pelo, então, tido como esposo, né? Que é onde você acha que você está mais segura dentro da sua casa, na companhia dos seus, e na verdade, era o principal algoz da sua vida, e na companhia, inclusive, de um convidado, digamos assim, né? E aí, esse, para mim, foi um caso muito emblemático, por isso também a gente achou importante, começou a trabalhar a questão da figura do estupro marital, porque a gente precisa ter muito cuidado também em determinados locais e ações que a gente vai, de que forma a gente vai abordar alguns assuntos, porque a gente sabe, né, algumas pessoas seguem um determinado tipo de crença, de religião, e aqui a questão não é questionar de modo algum qualquer forma de crença, mas a gente precisa entender e de que forma trazer a conscientização para todas as mulheres, que independente de qualquer crença que as sustente, que as ampare, que a gente precisa deixar claro que ninguém atenta contra a sua própria carne, né? Então, quando a Bíblia fala que o homem e a mulher vão largar suas famílias e vão se unir e vão se tornar um só, e a gente sempre traz tudo isso corresponde, mas nenhum momento a Bíblia permite com que você atente contra a sua integridade física, contra a sua vida, né? Então, assim, é tentar trazer essa conscientização de modo responsável, e mais cauteloso. próximo da realidade. Sim, e mais próximo da realidade pelo que as coisas que a gente encara. Então, assim, a gente precisa ver o tipo tem situações, assim, a que tipo de chantagem ou de troca algumas pessoas se submetem para alcançar alguns benefícios, às vezes em prol de crianças indefesas que estão dentro do lar, né? Então, assim, é muito complexo, e eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande, porque da feita que esses fatos chegam para o nosso conhecimento, a gente tem o dever de sigilo, a gente tem o dever da ética, né? Mas a gente também se depara com a responsabilidade de não agir em respeito ao silêncio. A gente precisa sempre estar equilibrando pratos. Sim. É muito isso, sabe? Mas é buscar pela felicidade, pelo melhor, sem expor ninguém, obviamente. Mas, assim, é só dizer aqui que, às vezes, a gente acha que existem situações que elas só são imaginárias, são ilusórias, e não são. O mundo, ele está se especializando na crueldade, na desumanidade. Assim, a gente acha que as pessoas não têm mais como evoluir no sentido de transgredir, de expor, de constranger, e a coisa, ela está se... A inteligência artificial está isso, né? Tá aí para isso, para dizer, né? Que tudo que ela nos traz de bom no lado positivo, ela também favorece a prática de vários crimes. Os crimes com maior incidência, que têm maior repercussão, quem são as vítimas? Mulheres. É isso mesmo, doutora. Doutora, para finalizar a nossa conversa, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mulheres que ainda estão em situação de violência e que ainda não conseguiram pedir ajuda. Olha, eu queria dizer aqui, de verdade, que às vezes é muito difícil para uma mulher
romper o seu silêncio. Às vezes essa mulher ela precisa quebrar, inclusive, várias barreiras internas, né, com relação aos seus conceitos, com relação a tudo que ela aprendeu ao longo da vida. Às vezes ela precisa romper constrangimentos sociais, porque existe uma pressão social invisível, existe aquele estigma daquele olhar, mas assim, eu quero dizer que não existe. Se a gente chega numa plateia e a gente fala assim, olha, eu duvido aqui, nós somos em 3 mulheres aqui conversando. Com certeza, ao longo das nossas vidas, eu já tive algum momento da minha vida, eu já sofri alguma forma de violação, algum constrangimento que me machucou, que me feriu, que me marcou, que pode não ser o mesmo que a Carol sofreu, que pode não ser o mesmo que você, Luana, sofreu, mas assim, nós temos coleções de experiências pessoais e temos coleções de experiências que já presenciamos de pessoas próximas que a gente gosta. Então, assim, é de dizer para que essas mulheres vençam muitas vezes as suas próprias barreiras internas. Não existe a mulher mais certa e a menos certa. Nós não escolhemos, muitas vezes, quando a gente inicia um relacionamento, a gente não consegue decifrar e identificar naquele momento quais vão ser as repercussões e as consequências desse relacionamento. O que a gente escolhe são o posterior disso, são as providências que a gente vai ou não querer tomar. Quando você adota a postura de dizer, eu não vou mais aceitar, não interessa o quão constrangedor, o quão feio, o quão nocivo isso aconteceu, mas eu não vou mais aceitar. Você está dizendo não só para aquela relação que você está rompendo, que você não aceita, mas você está se respeitando e você está demonstrando para várias outras mulheres que é possível, sim, que a gente construa novos caminhos. Por fim, eu queria dizer também que é muito difícil a gente... eu coloco isso, que o silêncio mata. O que mais mata dentro de crimes de violência de gênero é o nosso silêncio. O silêncio mata quando os dados de estupro de crianças, de mulheres, não chegam aos números reais. A gente não consegue adotar políticas efetivas porque a gente trabalha no escuro, né? As subnotificações de todas as formas de crime. E, às vezes, dentro do nosso ambiente de trabalho, é aquela piadinha, aquele assédio, que não é legal, mas que a gente fica constrangida de relatar, porque isso não vai mudar, porque eu vou me prejudicar. E aí a gente precisa entender que se a gente começa a nível coletivo fomentar esse tipo de mentalidade em todas as mulheres, a gente consegue entregar para a sociedade que a gente quer buscar uma estatística no sentido de que vai ser menos uma mãe que não vai voltar para casa, menos uma filha que vai deixar de crescer e realizar os seus sonhos, vai ser menos uma mulher que deixou de ter planos, medos, esperanças e que vai ter amor para dar. Então, assim, os números, eles vão ser sempre os nossos guias. Nós não podemos encarar mulheres como meros números, mas a gente precisa entender que esse problema de letalidade, pelo simples fato de sermos mulheres, pelo fato da gente não ter o respeito dentro dos espaços, e que quando a gente conquista o nosso espaço, para a gente estar ali, a gente precisa provar competência, isso é uma coisa que me incomoda demais. Tá? Graças a Deus nós temos uma gestão que é 100% feminista no sentido de, não do discurso, no sentido de ações, tá? Mas nem sempre na história da defensoria foi assim. E é muito chato, gente, muito chato. Eu sou defensora pública, como a Carol falou aqui no início, esse ano, em novembro, eu vou fazer 18 anos de defensoria pública. Eu amo o que eu faço, mas foi muito chato no início da minha caminhada, quando muitas vezes eu tive que provar para as pessoas que eu tinha competência para estar naquele lugar.
entendeu? E que muitas vezes eu vi vários homens do meu lado, juízes, promotores, defensores, que não tinham esse mesmo peso sobre eles. E era muito complicado isso, entendeu? Então, assim, hoje é aquela coisa, tu queres disputar um cargo, mas assim, não, então eu vou me preparar, porque eu tenho que provar que eu sou capaz. Então, assim, a gente ainda vive num mundo que a gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe o conhecimento que a gente tem, mas muitas vezes a vida nos cobra rotineiramente que a gente prove isso para o mundo. E isso tem que acabar, porque a gente está perdendo oportunidades, a gente tem brilhantes mulheres que estão aí escondidas, que às vezes deixam de acreditar no seu potencial ou que não são, assim, aproveitadas em tudo que poderiam ser aproveitadas por esse tipo de comportamento, de mentalidade, de cobrança e de pressão social. Então, não quero que as mulheres nunca deixem de duvidar. Quando a gente acha que a gente não pode, essa é uma força feminina e é uma característica que é única nossa. A gente é capaz de se reinventar várias vezes com uma força que nunca ninguém vai descobrir, porque quando a gente acha que a gente não tem mais força nenhuma, parece que surge uma fênix se a gente vai lá e recomeça. Eu falo isso para todas as mulheres. Eu tenho uma mulher que viveu quase 50 anos dentro de uma relação e ela, se dependesse do ex-companheiro dela, que cresceu na vida, que teve tudo, quando ela desenvolveu uma doença do câncer, por todo o processo abusivo que a vida inteira ela viveu, ele tentou cortar ela do plano, ele tentou cortar todas as oportunidades da vida dela. A gente, com muito trabalho, ela me conheceu, essa moça, na minha palestra, no curso de abertura do TRT, do nosso projeto Diversidade versus Empregabilidade. E aí ela conversou comigo, eu falei, não, vai lá na defensoria, o nosso trabalho é assim, e a gente foi. Hoje essa mulher está dando continuidade do tratamento oncológico dela, ela já fez um curso, ela vai voltar para o mercado de trabalho, e assim, é uma mulher que tem o quê? Está na sua fase de vida dos seus 50 e tantos anos. Então, assim, não existe fim, não existe eu não sou capaz, eu não posso. Sempre é possível, porque a gente tem uma força interna absurda de quando o mundo todo diz pra gente que não, a gente, principalmente se a gente tem filhos, a gente diz assim, eu preciso continuar, eu não posso parar. Então, é isso. Não deixem, mulheres, não deixem de acreditar em vocês. A vida da gente ela é feita de altos e baixos sempre. Eu estou aqui como defensora, você aqui na condição, vocês dois de comunicação, mas a gente tem nossas derrotas pessoais, os nossos momentos de altos e baixos, e a gente não deixa a peteca cair. Então, é isso que eu quero passar para as assistidas da Defensoria como um todo. A nossa peteca, ela cai, mas ela tem que quicar. Ela cai, a gente pega ela do chão, ela quica, e a gente vai seguindo. Eu acho que é um pouquinho disso. Eu vi uma frase que era: estaríamos todas aqui se não fossem as vítimas de feminicídio. E é uma frase assim bem baixo astral, né? Mas que reflete qual é o nosso papel, não numa sociedade, numa utopia de que a gente vai mudar o mundo com o nosso discurso, mas mudar a realidade, a nossa realidade, acreditar que realmente a gente é capaz, e daquelas pessoas que estão em volta da gente, né? De nossos familiares, nossas amigas que porventura possam passar por uma situação como essa, e sempre ter um esteio, uma parceria de quem está precisando. Uma rede de apoio, né? Essa temática duraria muito tempo, né? A gente conseguiria ficar a tarde toda aqui, mas infelizmente o programa está chegando ao fim, né, amiga? Doutora, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Tanto como profissionais, mas também como mulheres, assim, é admirável o trabalho do Nugem, em particular o seu trabalho, e nós acompanhamos de perto o quanto que a senhora é aguerrida e realmente apaixonada pelo que faz. E a gente também tem muito orgulho de fazer parte, nem que seja um pouquinho dessa história, né, que a Defensoria Pública está construindo, e dessa transformação diária que o núcleo realiza. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada. Agradeço super mesmo. Foi muito gostoso, foi um papo leve, né?
Mas assim, acho que a gente acaba se abraçando, se acolhendo, né? E eu também agradeço muito a parceria de vocês junto ao núcleo. Vocês são sempre incansáveis em cobrir as nossas pautas, assim. Eu sei que vocês têm uma demanda hercúlea. Eu acho que vocês são grandes heroínas, verdadeiramente, com a demanda de trabalho que chega para vocês e o que vocês entregam. É admirável mesmo. Eu sou muito, muito grata ao trabalho de comunicação que vocês realizam frente à Defensoria Pública, mas mais especificamente frente ao núcleo do Nugem, que é o núcleo que faz parte da minha vida e do meu coração, um pouquinho. Com certeza. Ótimo. Então, chegamos ao fim de mais um Defensoria Pai d'Égua. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Nós estamos em todos os lugares, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.